Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez juntos no nosso programa Ecoar, onde nós queremos deixar a palavra de Deus ecoar na nossa vida, no nosso coração, aquilo que a palavra de Deus vai inspirando a nós para podermos viver, porque afinal de contas a palavra de Deus não é para nós conhecermos, mas é para nós vivermos a nossa vida. Tudo bem, Mari? Tudo bem, olá, tudo bem? Que bom ter vocês aqui e uma alegria estar novamente partilhando um pouco sobre a palavra, o que o Espírito Santo vem nos revelar. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito gostoso para todo católico, todo mundo gosta de falar da sua mãe, né? Sim. E hoje nós celebramos nesse final de semana a solenidade da Assunção da Virgem Maria, né? A gente poder falar sobre Nossa Senhora, quem ela é no projeto de Deus, quem ela é no projeto de Deus para nos inspirar também em nossos projetos, né? E nos planos do Senhor, sem dúvida nenhuma, ela tinha um lugar de honra e distinção, como diz a palavra de Deus, né? Mas ela não tinha, ela tem. Ela tem, não, sem dúvida. E Ela por isso tem. é importante nós falarmos um pouquinho mais de Nossa Senhora. Falar de Nossa Senhora é falar de mãe, né? E falar de mãe é sempre coisa boa. Então, fique conosco neste dia tão especial que você está aqui nos acompanhando. Pega a sua Bíblia também, nós vamos lá passar por algumas passagens, ler alguns trechinhos da Bíblia, e isso é importante para você ir aprendendo mesmo, conforme a gente falar alguma passagem. Se você tiver mais dificuldade, você pode pausar o seu vídeo aí no YouTube e você acompanhar conosco para você, enfim, aprender a manusear a sua Bíblia. Desde já, convido você, dá o seu like aqui, tem a mãozinha, o joinha assim, dá o like lá, isso ajuda muito o nosso engajamento. Alguém lá de cima, lá do YouTube, do Google, sei lá de onde, ele vai ver que tem mais gente vendo e ele vai impulsionar isso para outras pessoas. Então, uma forma de você ajudar na evangelização, comenta aí o que você sente por Nossa Senhora. Eu comenta. Respondo. Você responde, Mari? Ótimo. Eu respondo. E também compartilha. Tem uma setinha aqui, você pode compartilhar com o pessoal da sua família, da sua casa. Você pode compartilhar nos seus grupos de WhatsApp, enfim. Vamos lá, vamos começar, Mari. Quando a gente vai falar de mãe, nós ficamos assim, eu na maternidade, né, já, né, é algo terno e comprometedor, né, difícil também, né, traz muitas emoções, e falar da grande mãe de Maria, sob tantos títulos também, nos apresentada sob tantos títulos, aquela que primeiro aceitou a Cristo. Uhum. Um Cristo que nós aceitamos também na vida, mas ela foi a primeira. Então, desafiador. Sem dúvida. A gente estava começando o programa e a Mari falou assim: tô nervosa para esse programa mais do que pro primeiro, Mais né? do que pro primeiro. Aí eu falei assim: ela falou assim: no filho também foi assim, né? Eu fiquei mais nervosa pro segundo que no primeiro, né? Vai que não dá certo. Mas isso, né? E como Nossa Senhora também deve ter tido as suas aflições, os seus medos, né? Quando o anjo apareceu para ela, né? Mas ela foi aquela que se agarrou e continuou acreditando, mesmo quando aos olhos do mundo ela não tinha por que acreditar, né? Ela perturbou-se. Sem dúvida. Perturbar-se é um nervosismo. Sem dúvida, né? Quando a gente está perturbado, significa que a gente não consegue ver muito bem, né? A coisa quando está turva, né? A gente não tem uma visão muito plena, né? É como uma água, lá em Brotas, eu sempre gosto de dar esse exemplo, tem o rio de Brotas. Justamente, a areia que canta, né? E lá a água é linda, cristalina, vale muito a pena você ver. E eles não deixam o pessoal entrar lá. Por quê? Porque se entra muita gente, remexe a areia, ela é muito fininha, a água fica turva e a gente não consegue mais ver a beleza daquela profundeza que tem ali, enfim, daquele lago, daquele rio. É assim também, né? Mas a Nossa Senhora mesmo... Mas eu entendo perturbar-se com uma inquietação. Falo assim, como? Mas é um refletir sobre aquilo que está sendo solicitado, que foi, né, no caso dela, foi solicitado a ela. Então, há uma perturbação, porque é uma avaliação, talvez um olhar de que, mas será eu?
Mas mesmo assim, é um perturbar-se que não a impediu de dizer sim. Sim. Então é um refletir. Então, eu acho que esse perturbar-se deu a ela uma decisão consciente, não emocional. Uhum. Beleza, então eu aceito. Não, ela perturbou-se, ela parou, pensou. E aí ela disse o seu sim com convicção. Então esse perturbar-se, para mim, hoje eu tô nessa posição. Tô receosa? Tô, mas confio nele. Sim, Confio sim. que o Espírito Santo venha fazer o que precisa aqui. É porque a gente só se perturba quando a gente não sabe o fim da história, né? E às vezes Esse é o não precisa motivo. saber, né? Mas não tem, justamente. A maioria das vezes a gente não sabe, né? Mas nesse, quando a gente sabe todo o percurso, a gente O fala. roteiro. Por exemplo, a questão de Jesus na cruz. Para nós, é doloroso ver o que nós fizemos com Jesus. Mas era muito mais para aqueles que estavam ali vendo, porque eles poderiam até ter ouvido Jesus falar 500 vezes como seria o fim. Mas uma coisa, outra coisa, né? Você não vê aquilo que não está imediatamente resolvido e claro, né? No acontecimento. Nós já sabemos. Sim. E celebrar a Assunção de Maria, que é um dos 4 dogmas de Nossa Senhora, né? Todos os dogmas, eles são cristológicos, né, Mari? Mas a igreja, ela coloca 4 dogmas que são cristológicos, que passam pelas mãos, vamos dizer assim, de Maria, né? A Virgem Maria, ela é imaculada, ela é assunta, ela é sempre virgem, a Virgem Maria é a mãe de Deus, a Teotocos, são os 4 dogmas, mas que hoje nós estamos focando, né, na Assunção da Virgem Maria. E celebrar a Assunção, na verdade, para mim é isso, né? Celebrar essa confiança de alguém que sabe que Deus não faz promessas que ele não vai realizar. Nossa Senhora, ela é o pleno cumprimento da promessa de Jesus. Ela quando nós olhamos para Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora da Esperança, que inclusive é a primeira imagem de Nossa Senhora que foi trazida ao Brasil, né? Nas caravelas de Portugal. Nem sabia que existia. Verdade, Quando foi celebrado a primeira missa aqui no Brasil pelo Frei... meu Deus, como era o nome do Frei? Fugiu. Uhum. Eu acho que é Coimbra, uma coisa Coimbra, se eu não estou errado. Depois pesquisa aí na internet. Mas o Frei, quando foi rezar a primeira missa, no altar tinha uma cruz, que inclusive está lá no Rio de Janeiro, no Cristo Redentor, essa cruz. Olha. E foi usada uma imagem de Nossa Senhora da Esperança. Eu não sabia que existia Nossa Senhora de Esperança. Então, olha, catequista também conhece nomeações de Nossa Senhora, assim, depois de mais de 30 anos de catequista. Foi a primeira imagem de Nossa Senhora que pisou no nosso terreno. E é bonito a gente pensar isso, né? Porque nós, desde a nossa origem, nós somos destinados a ser um país da esperança, né? Um país que acolhe aquela que é a mãe da esperança. Verde é a esperança. Verde é a esperança. Verde é a esperança. E dogmas são verdades de fé. São 4 os dogmas que nós temos. De Nossa Senhora. De Nossa Senhora, 4 dogmas marianos. E aí eu vou fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Que eu estudei especificamente o da Assunção. Todos eles foram instituídos ao mesmo tempo ou não? Não. Ao longo da história. Né? A gente pode falar assim, os 2 primeiros foram lá na antiguidade, no início da igreja, a igreja ali nos seus primeiros séculos. E depois, agora, nos últimos anos, em 1850, se eu não estou errado, foi da Imaculada, em 1950 foi o da Assunção de Nossa Senhora. E é justamente esse último dogma, o dogma que foi proclamado pelo Papa Pio XII, e ele proclama esse dogma consultando todo o dogma, gente, não é uma imposição, né? Que o Papa faz e os fiéis acreditam. Muito pelo contrário. O dogma é um reconhecimento que o Papa faz da fé pública que os fiéis já têm. Sim. Então, todo mundo já acreditava na Assunção. Tem registros dos anos 200, né, da nossa era, e as pessoas já faziam essa celebração e eu achei tão linda aquela palavra, né? Teotocos. Que é a mãe, né, de Deus. Né? A carregadora de Deus. Né? Numa tradução que eu vi, a Assunção de Teotocos. E é um dogma que nasce para justamente deixar claro não
a grandiosidade de Maria, porque o Senhor olha a sua humildade. Mas ele serve para deixar claro a divindade do filho que há no ventre dela. Que ela gerou. É realmente Deus. Por isso ela é a mãe de Deus. Jesus, ele é consubstancial ao Pai, da mesma substância. Nós rezamos isso no credo, né? No credo. E ela é aquela que deu à luz a natureza humana da divindade que é veio, o Filho eterno do Pai. E por isso que nós dizemos que ela é a mãe de Deus. Mas Deus, ele confirma os seus planos, e Nossa Senhora, ela é aquela que realizou-se nela o que um dia vai se realizar em nós. Nós um dia seremos também ressuscitados, não só na alma, que senão seríamos espíritas, mas no corpo. Alguns falam assim, nós somos uma alma presa num corpo, né? Talvez o pessoal que tem família mais espírita já tenha ouvido umas expressões dessa, né? E essa não é a nossa fé. A nossa fé é que nós fomos criados inteiros, né? Corpo e alma. Corpo e alma. Tem uma citação eu não lembro se está na Bíblia ou no Catecismo, né? Mas foi em um desses dois meios que eu cheguei nela, que nós não temos alma. Nós somos corpo e alma. Justamente, exatamente. Não tem como dissociar. Então a nossa ressurreição, ela é de corpo e alma. Isso vale para o corpo, nós não temos um corpo. Nós somos um corpo, corpo nós não e temos alma. Só. E, né, não temos. E que o nosso corpo, uma imagem que eu gostei muito para falar de ressurreição, né? Como que será essa ressurreição? Como que acontece? Mas você assim, né? Exatamente desse jeito. Quando nós plantamos um grão de milho, né? O grão é amarelinho. E a planta que nasce dali, em nada lembra. Isso São Paulo fala, né? Numa carta, não lembro qual delas. Né? A planta nada lembra a sua semente. E esta Mari aqui é apenas a semente da ressurreição. Sim. Que pode em nada lembrar. Sem dúvida. Até porque São Paulo, já que você citou, ele fala pra gente sobre um homem novo, né? Que é quando nós conhecemos Jesus, nós vamos nos tornando homens novos, né? E essa transformação, ela passa em todos os âmbitos, inclusive o corporal. Inclusive, quando a gente conhece Jesus, a gente tem uma obrigação de cuidar também do nosso corpo, porque nós sabemos que ele não é descartável, ele não é desprezível, mas ao contrário, né? Ele foi criado por Deus para a eternidade. Como vai ser isso? Não sabemos. Não precisamos saber. Logo descobriremos, se Deus quiser. Não tão breve, tá? Breve, para uma eternidade de 100 anos é muito pouco, misericórdia. Não, mas nós estamos contando o tempo em horas ainda. O cronológico. Não tenhamos pressa. Mari, eu acho muito bonito porque essa festa de Assunção de Nossa Senhora, né, que nós celebramos o dia em que Nossa Senhora foi elevada por Jesus aos céus, em corpo e alma, ela tem todo um contexto bíblico que é muito histórico, né? Quer dizer, a Bíblia ela trabalhou ao longo de toda a sua história para que esse momento pudesse chegar, o momento em que a Virgem Maria iria dar à luz a Jesus. A Bíblia não fala sobre Davi, a Bíblia não fala sobre Moisés, a Bíblia não fala sobre Abraão, a Bíblia não fala sobre Adão e Eva. A Bíblia inteira fala sobre Jesus. Tudo aponta para ele, tudo leva para ele, né? E eu queria que essa nossa conversa agora fosse entrar num fato curioso aqui, que eu acho que vale a pena a gente recordar aquilo que Deus fez ao longo da história da salvação na Sagrada Escritura, para que nós culminássemos nessa festa. Já que na homilia não tem tanto tempo para falar, devido a quantidade de missas que nós temos no final de semana, vale a pena a gente usar esse tempo para explicar um pouquinho sobre um conceito que a gente ouve, um título que a gente dá à Nossa Senhora na ladainha, que se chama Arca da Aliança.
e que está totalmente ligado à solenidade da Assunção de Maria. Então, o povo, vamos voltar lá atrás, né? O povo estava junto com Moisés para atravessar o deserto. E aí Deus dá uma ordem a Moisés para que ele pudesse construir um tabernáculo, construir um lugar onde seria, vamos dizer assim, a casa de Deus. E como o povo estava no deserto, o povo era nômade, o povo não era sedentário, né? O povo ele andava. E aí, não tão rápido, não tão rápido, que demorou 40 anos, mas Deus ele pediu que esse tabernáculo fosse feito de forma móvel, vamos dizer assim, de tal forma que quando o povo andasse, se locomover, justamente. E nesse tabernáculo, Deus pede que seja colocado a Arca da Aliança. O que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança, quem viu aquele filme Indiana Jones, né, que tava coisa antiga, mas a Arca da Aliança... Mas continua disponível, continua disponível, tem Netflix e tudo mais, né? Não é da minha época, né, mas tudo bem. Mas eu quando mais molequinho, eu assisti. Mas o que é a Arca da Aliança? A Arca da Aliança é o sinal da presença de Deus. Então, Deus pede que seja feita uma arca com 2 anjos, assim, do lado de fora, né, que estão prostrados. E essa arca ela é feita de madeira e revestida de ouro, né? E para que a presença de Deus seja mais sensível, vamos dizer assim, Deus pede que seja depositado naquela arca 3 coisas muito importantes para um judeu, que é o maná. Lembra do maná? O povo caminhava no deserto, um pouco do maná foi colocado ali dentro. Também o cajado de Arão, que era irmão de Moisés, que era sacerdote. E também as tábuas da lei. Onde, devia ser grandinha, né? Grande. E ela foi colocada essas 3 coisas ali para poder simbolizar justamente essa presença, né, de Deus junto a seu povo. E aí vem um fato interessante. Cada vez, quando foi colocada a arca no tabernáculo, né, essa arca, no momento em que foi colocado lá, o que acontece no tabernáculo? Se enche da nuvem, uma nuvem cobre o tabernáculo, aquilo que a gente chama no Antigo Testamento de Shekinah. O que é Shekinah? Shekinah é essa nuvem que vem na presença de Deus. Conforme o povo andava no deserto, a Bíblia conta que por 40 anos Deus mandou uma coluna de fogo à noite e uma nuvem para os proteger enfim, do sol, né? Até quando Jesus é batizado, da onde vem a voz? Este é meu filho muito amado, né? A voz, o som, ele vem das nuvens, dos céus. Né? E na passagem do Mar Vermelho, quando Moisés está fugindo lá com o povo, naquela leitura que a gente lê no sábado, no sábado santo, né? Havia uma nuvem, né? Que para os inimigos era tenebrosa e para aquele povo de Deus era uma luz que os ajudava, né? Que eu não lembro a palavra agora. É interessante você falar isso, porque nos faz pensar em quantas vezes a gente não passa por situações que na nossa vida a gente acha que são nebulosas, que são turvas, em que a gente não enxerga muito, porque um ambiente que quem já saiu de manhãzinho cedo, no frio. No sul, nossa, é comuníssimo. Aquela neblina. Nossa. Se a gente não tem um olhar de fé, quando a gente passa por esses momentos em que a gente não consegue ver muito longe, em que parece que as coisas estão tão rasas, a gente se desespera, né? A gente se desespera. Mas naquele momento, colocar a arca, quando eles colocaram a arca no tabernáculo, a presença, a glória de Deus se encheu naquele lugar. Todos ficaram espantados, né? A Bíblia conta que depois, quando chegaram em Jerusalém, Davi, muitos anos depois, ele quis construir um templo para Deus, né? E colocar lá a arca, mas Deus não permite. Porque Davi tinha passado já um período muito turbulento, matado pessoas. Deus falou, sua mão está suja de sangue, não vai colocar não vai você construir esse terreno, vai ser seu filho
Salomão. Mas ele constrói um tabernáculo mais fixo, não um templo, né? Só que é precisar de uma coisa. Olha que coisa interessante, como é que a palavra de Deus vai se ligando, né? Vai se linkando. Ele é precisar construir esse tabernáculo. E aí ele pensa, aonde a Arca da Aliança vai ficar nesse período? Por 3 meses ela ficou na casa de um homem no alto de uma região montanhosa. Montanhosa? Não sei se é justamente. Igual a casa de Isabel? Davi, ele coloca a Gente, porque ele arca. me chamou aqui para falar sobre a Assunção. Aí ele tá lá no Antigo Testamento. Vou chegar. Mas agora você começou a entender. Você começou a linkar. Comecei a linkar, mas até agora Começou a eu tô ruim de linkar. nome, viu? Olha, quando Davi ele coloca essa arca 3 meses, porque ele pensa assim, ele faz até o questionamento. 3 meses. Outra. Olha o questionamento que ele faz. Tá. Davi faz esse questionamento, lá atrás. Segundo rei de Israel, né? Davi vira e fala assim: como eu posso merecer receber a arca do Senhor na minha casa, já que nem digno de construir um templo eu sou? Então, aonde eu vou? Ele pensou, né? Onde eu vou deixar essa arca? Então, ele encontra no alto de uma região montanhosa, uma região que é a mesma região onde Isabel vivia. Ele pensa, lá vai ser colocado, ele encontra um homem lá, o Abedom, que ele deixa na casa dele essa arca por 3 meses. Você tem a citação aí onde está escrito isso? Dá para dar um Google aí. Eu vou dar um Google. Depois a gente dá um Google. Tá muito parecido. Justamente, mas tem tudo linkado. A arca ela vai ficar lá 3 meses e é interessante porque no dia em que a arca sai dessa casa e vai ser colocada neste templo não, perdão, deixa eu me corrigir, vai ser colocada nesse tabernáculo novo que Davi construiu, fixo, né? O que Davi faz? Não faço Ele ideia. sai cantando pelas ruas e dançando. Tá, você se lembra de alguém que dançou na presença de um... Tá aqui, ó. Tá aqui em Mateus, em Lucas. Em Lucas. Nós vamos ler logo esse texto. Tá aqui em Lucas. Se você quiser já abrindo a sua Bíblia, depois você vai lendo lá o Evangelho de Lucas, no capítulo 1. A gente vai ler lá depois juntos. Mas ele foi dançando de alegria. É muito comum, se você... Quem viu aquela novela... aquelas novelas que tinham na TV, que passava essas culturas mais árabes, assim. Da Jade. Da Jade, o Clone, Caminho das Índias. Isso. Já reparou como é que o pessoal, eles têm o hábito de louvar a Deus? Lembra que tinha um negócio assim, né? Tá bom, né? As pessoas, elas naquela cultura... Depois ele vai dizer que não é da época dele. Eu assisti no Viva. Tá bom. Mas as pessoas tinham o hábito de louvar a Deus dessa forma, né? E Davi, ele foi, né, dançando até chegar lá nesse novo tabernáculo. E adivinha o que aconteceu? Quando colocou-se a arca no tabernáculo, não sei, encheu-se a glória de Deus e veio novamente a nuvem do Senhor, cobriu aquele lugar, né? Eu não sei se você lembra quando o anjo apareceu a Nossa Senhora e ela pergunta como vai acontecer isso. O anjo fala para ela: a nuvem do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, né? E da mesma forma, Salomão, ele vai e constrói um templo, né? E esse templo que é construído, ele é construído por Salomão de um contexto muito triste, né? Porque Salomão, para construir o templo, ele começa a escravizar pessoas, a cobrar altos impostos. Ele não só constrói um templo grandioso para Deus, mas ele constrói palácios e tudo mais. Ele vai se afastando de Deus. Então, o primeiro templo que foi construído, ele foi construído, vamos dizer assim, corrompido. Desvirtuou-se, né? Desvirtuou-se. Mas eu quero voltar numa palavra. Diga. Que você falou da maneira como as pessoas nas novelas que você não viu, né? Só ouviu dizer. Como elas louvam a Deus na alegria, né? E essa palavra, alegria. Porque o dançar, essas danças que eles fazem, elas transmitem alegria e demonstram alegria. Porque a alegria é própria do Senhor.
E eu não sei por que que nós, às vezes, perdemos isso. Essa alegria. Logo que a tua saudação chegou aos Sim, meus ouvidos. a alegria, a alegria. E o trabalho, eu não posso pôr a mão aqui, né? O trabalho pastoral, o trabalho missionário, a evangelização, ela tem que trazer alegria, ela tem que ser alegria. Sim. Porque Cristo é próprio de Deus. É uma boa notícia. É a boa notícia. Então, e nós precisamos também sermos fonte dessa alegria. Ontem estudando, né? Eu não trouxe minhas anotações para não ficar presa a elas. Mas voltei a reler um livro que eu li, Imitações de Maria, um livro pequenininho. Tem vários livros, eu acho, chamado Imitações de Maria, né? Eu li o menor. Um desses textos fala sobre essa alegria que é própria do Senhor e que tipo de notícias nós levamos, que tipo de sentimentos nós despertamos nos outros, principalmente quando estamos falando de Deus. Sim, sim. Nós, em Maria, agora nos tornamos também nós os tabernáculos onde a Shekinah de Deus, o Espírito de Deus habita, né? Sim. O templo que Salomão ergueu, ele foi elevado por mãos humanas ímpias, né? Sujas. Não alegres. Sem dúvida nenhuma. Com corrupção, com morte, com dor, com destruição de pessoas, de vidas, de famílias. E Deus, ele vai preparando as pessoas, Deus vai preparando o seu povo, vai preparando Israel para receber o próprio Jesus. Mas Deus, ele não tira a nossa liberdade, né? Ele ainda assim permite que a gente cometa esses erros. Afinal de contas, Deus não vai infringir a nossa liberdade, ele vai nos deixar livres. E aquilo que Salomão fez naquele templo, construído por vamos dizer assim, por iniquidade, por pecado, Salomão, ele deixa essa marca, onde o povo começou a se afastar e se perder daquele que era o projeto de Deus. Né? Tanto que 600 anos antes de Jesus, os profetas começaram a anunciar e a denunciar, eu diria, né? essa infidelidade, onde eles começaram a falar, a profetizar sobre a glória de Deus estar saindo do templo. Não existe mais a Shekinah, a fumaça, a nuvem do Senhor já não está mais no templo. E de fato a gente viu isso acontecer, porque 600 anos antes de Jesus, os babilônicos entraram em Israel, deportaram lá, destruíram né, o templo. E aí essa imagem que foi passada, né, pelos grandes profetas, ela se concretizou. A glória de Deus já não estava mais lá. E quando Jeremias... Por isso que foi destruído, né? O templo. Porque na presença de Deus não há destruição. Não há. Quando a obra realmente é dele não se corrompe. Não se corrompe. Por isso o corpo de Nossa Senhora, que foi uma obra perfeita de Deus, por isso a preservou imaculada, Deus, ele não permitiu a corrupção nem no corpo. E quando o templo de Deus é destruído, a arca não é. Porque Jeremias, ele sabia da invasão que os babilônios iam fazer, né? Então ele pega e esconde essa arca, né? Ele tira do templo e leva para esconder no alto do Monte Nebo, lá. E nunca mais ninguém encontrou a Arca da Aliança. E, inclusive, a gente vai ouvir... Nem o carinha do filme lá, né? Nada. Inclusive, é interessante porque as pessoas falam, onde está a Arca da Aliança? Vamos ficar procurando. E aí, a gente chega no ponto da primeira leitura que nós vamos ouvir, que nós ouvimos, né, no domingo passado. Se você quiser acompanhar com a sua Bíblia, está lá no livro de Apocalipse, lá o último livro da Bíblia. A primeira leitura nos fala... lá no final do capítulo 11, fala assim: abriu-se o templo de Deus. E qual é o templo de Deus, né? O templo de Deus é o céu.
E no céu apareceu, no seu templo, a arca do seu testamento. Apareceu no céu a arca de Deus. Lá no capítulo 11, versículo 19, no céu aparece a arca. Mas olha que coisa interessante. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma forte saraiva, né? Uma forte ventania, onde as pessoas, imagina, nessa circunstância, você está ouvindo trovões, gritarias, relâmpagos, terremotos, uma grande ventania, você se sentiria como? Tranquilíssimo. Esperando o chá. Assim se abre o céu, né? E aquilo que para alguns pode causar desespero, olha o que São João recorda, gente. Quem escreveu o Apocalipse foi São João. Nós vamos, ano que vem, o padre vai começar a divulgar já, ano que vem nós vamos para a Turquia, se você quiser ir conosco, eu vou divulgando aqui, você se programar e juntando dinheiro. Lá Papátimos? Vamos já a Éfeso, inclusive, porque Éfeso foi o lugar onde a Virgem Maria foi morar com São João, segundo a tradição da igreja, né? E quem que escreveu o Apocalipse? São João. Olha o que João fala. Apareceu em seguida um grande sinal do céu. Qual o sinal? Uma mulher vestida de sol. Isso me faz lembrar, isso faz lembrar a todos nós, na verdade, né? Que essa arca é a Virgem Maria. Lembra que eu falei que na Arca da Aliança tinham 3 coisas? Vamos ver. O maná, o cajado de Arão e as tábuas da lei. Quem é a palavra de Deus, o verbo do Eterno Pai, a palavra que se fez carne? Jesus. Ele é o legislador, ele é a nova lei. Quem é o pão vivo descido do céu? Quem come deste pão jamais perece, mas vive eternamente. Quem é o maná que está na arca, no ventre da Virgem Maria? Mas também, quem é o cajado de Arão? Quem é aquele que simboliza a autoridade do Eterno Pai? Quem é o sumo e eterno sacerdote? É o próprio Jesus. Então, no ventre da Virgem Maria, ela é a arca da nova e eterna aliança. Por isso que quando e Deus não deixaria a sua arca ser corrompida. Não deixaria. Como não deixou Maria. Não deixaria. E isso me faz pensar, Mari, como que, por mais que a gente não entenda a obra da salvação no momento, Deus ele não muda. Porque a obra dele independe do nosso entendimento. Porque percebe, hoje, quando nós olhamos tudo isso, como que eles não viram? Como que eles não percebem? Como que um judeu na época de Jesus poderia não ter percebido tudo isso? Mas é porque às vezes nos falta uma neblina. Esse abraço à fé, esse abraço ao absurdo até, né? Esse fato me recordou na aparição de Nossa Senhora de La Salette, para adolescente e a criança, quando um padre vai tentar verificar, né, se aquilo realmente é verdadeiro, né? Aí ele fala assim, mas será que você não será que não era Nossa Senhora? Não poderia ser uma obra do inimigo? Aí ela fala assim, não, ela tinha uma cruz. Assim, mas o inimigo também tentou Jesus, então ele pode se usar. Diz, não, Deus jamais permitiria que a cruz de Cristo fosse usada por seu inimigo. Então, esse zelo de Deus com as coisas que são próprias dele. E às vezes nós, no nosso entendimento, nós olhamos como sendo coisas de Deus apenas coisas muito distantes. A arca, Nossa Senhora. Mas nós também somos essas obras de Deus. E se nós confiarmos realmente em termos no nosso entendimento e na nossa fé, esse coração aberto e voltado para que seja feita a vontade dele na nossa vida, nós também seremos protegidos. E essa nuvem, né, que comentaste que os judeus não viram a revelação acontecendo ali, a obra de Deus acontecendo em Jesus Cristo, o anunciado ser aquilo
porque eles não estavam entregues à fé, estavam apegados ao seu entendimento, às convicções que foram criando, mas não deixando o Espírito Santo de Deus fazer nele aquilo que deveria acontecer. Muito diferente de Maria. É tudo aquilo que os profetas anunciam, né? Quando os profetas falam de um coração duro, um coração de pedra, né? É muito fácil a gente, às vezes, até utilizar-se de uma linguagem religiosa para ter um coração duro, né? Sim. Para ter um coração duro. O Templo de Salomão, ele foi construído com um objetivo e um discurso de que era algo para Deus, mas foi pela vaidade. Pela vaidade. Então, usou-se, então ele endureceu aquele coração. E é por isso que o templo foi destruído. E muitas vezes nós fazemos, podemos até iniciar, isso é um risco muito grande, e falo por mim, nós iniciamos algo pela glória de Deus, mas precisamos estar atentos para não desvirtuarmos e não tornar no percurso esse coração fechado e deixar as vaidades humanas, enfim, o resto dos pecados capitais aí que podem vir a surgir, se tomar conta. Sim. Tomar conta do que é obra de Deus, porque ele deixa de ser. Sendo, eu diz o ditado popular, né? O fim coroa a obra, né? Se a gente se perde no meio do caminho, o que adianta, né? Sim. A gente precisa ser fiel até o fim. Até o né? fim. E para a gente falar dessa arca da aliança que é a Virgem Maria, eu convido vocês a abrirem lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, lá no comecinho de Lucas, onde nós vamos ver a passagem da Anunciação, a Virgem Maria, lá no versículo 26, Lucas 1, 26. Fala, você quer ler pra gente, Maria? A gente vai lendo e pode ir dando umas paradinhas para comentando alguma coisa, tá? No 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo, disse-lhe: Ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Lembra sobre a glória de Deus, né? O Senhor, a glória de Deus mostra a Shekinah, né? A fumaça, a nuvem, mostra a presença de Deus. E aí continua. Perturbou-se ela com essas palavras e pôs-se a pensar no que significaria semelhante saudação. O anjo disse: Não temas, Maria, pois encontraste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E aí Maria, ela pergunta ao anjo: Como se fará isso? Pois eu não conheço o homem. Respondeu-lhe o anjo: O Espírito descerá sobre ti, e a força do Altíssimo te envolverá com sua sombra. Por isso, o ente santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, até ela concebeu um filho em sua velhice, e já está no 6º mês aquela que é tida por estéril, porque a Deus nenhuma coisa é impossível. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo afastou-se dela. Eu não entendo, eu não compreendo, eu estou perturbada, mas o anjo de Deus anunciou que a glória do Senhor vai descer em uma nuvem sobre mim e que eu vou ser revestida do Espírito Santo, e é esse Espírito Santo que vai fecundar o meu ventre. Como eu vou explicar isso para minha família, como eu vou explicar isso para meu marido, como eu vou explicar isso para meus vizinhos? Tudo isso eu não sei, mas eis-me aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. Percebe? Ela é a arca da nova aliança. A arca não foi encontrada. Jeremias escondeu e ninguém achou até hoje. Os desígnios, nada na Bíblia é por acaso. Porque a arca não é para ser encontrada. Agora a arca está no céu e a arca é a Virgem Maria, onde
para nós foi aberto. Lembra quando Jesus ele está na cruz, a Bíblia conta que o véu do templo se rasgou, ele né? se rasgou, quer dizer, aquilo que rompia, aquilo que dividia, melhor dizendo, o sagrado do por que a gente chama de profano, né? Profano é uma palavra que tem origem no latim, que é profanum. Fanum é o pano, o tecido. Então, tudo aquilo que estava fora do véu do templo era profano, quer dizer, estava de frente para o sagrado, para o pano, para o véu sagrado, e aquilo que estava lá dentro era o sagrado. Agora foi rompido isso. E aquilo que é sagrado invadiu o profano. E agora Deus não mais reside num templo, ou pelo menos não no templo de pedra, mas num coração de carne, né? Num coração humano, onde Nossa Senhora é aquela que primeiro vai experimentar isso, né? Eu gosto de pensar que ela sendo mãe, né? Aqui é uma teologia do Kenny, né? Mas eu gosto de pensar que ela sendo mãe foi a primeira que se fez filha, né? Fez obediente, mesmo sem entender. Filho bom, né? Quando nós... Você não vai experimentar isso? É homem, é pai, sacerdote. Mas quando eu me tornei mãe, um tempinho depois que passa aquele susto, né, da maternidade, que você consegue já começar a dormir um pouquinho, né, que o cérebro já começa a refletir, e você olha para o seu filho, né, no caso para minha filha, e de repente você se toca de como pode você amar tanto um ser. Aí você se toca de como os seus pais te amam, porque eles assim, é um jogar assim, gente, eles gostam de mim desse jeito. Sim. Então o tornar-se mãe para Maria, né, é assim, é porque aí ela quando você ama aquilo tudo que o filho, você consegue remeter que você é amado do mesmo jeito. Então aí você se torna filha. Sim, eu acho que na minha vida foi assim, nossa, não que eu não honrasse meus pais, mas mudou a maneira como eu olho para eles. Porque quando a gente sabe como uma pessoa ama a gente, é diferente. É diferente. Sem dúvida. E não há palavras que consigam descrever, que eu consiga abarcar isso tudo. Mas é um sentimento, é uma consciência. E ela, na santidade de Maria, ela teve essa consciência por ser imaculada, né? Ela tinha essa consciência de filha, de amor, muito antes. Imagino eu, na minha teologia. Que ela tinha esse sentimento muito antes de experimentar mesmo a maternidade. Sim. Porque só isso a tornou... Só isso não, né? Isso corroborou no seu... Culminou nisso. Isso, né? Em chegar a ser a mãe de Deus. E trazer isso tudo. E permanecer. Sim. Porque o anjo a deixou. O anjo não ficou lá. E agora? Porque, olha, Maria, hoje de novo, tá? Ó, você é Ele mãe, soltou a bomba e foi embora, né? Você é mãe do Salvador, tá? Vamos, tô aqui do teu ladinho, olha, vai ser difícil, mas tô aqui, ó, dando a mão pra você, ó, tá? Não, o anjo a deixou. Gente, atenção aqui, ó. Maria, acabei de comunicar, ela não pulou cerca, não fez nada de errado, não, hein? Exato. Não teve isso, não né? Teve isso. Não teve uma cartinha do olharam céu. diferente pra você hoje, Maria, mas eu tô aqui, tá? Olha, lembra? Não, o anjo a deixou. E ela era tão jovem, né? Sim. E tão adulta. Para os nossos tempos, a gente diria até que ela era criança. E tão adulta, porque ela não precisou mais. E assim, não há relato. Ai, meu Deus, me mostra de novo, é isso mesmo que tem que acontecer comigo. Não, ela foi. Ela continuou, foi pra montanha, né? E... É porque nós vamos ver isso agora, né? Deus, ele olha a humildade da serva. E ela sabe que ela é serva. Ela é serva. Ela serve a Deus. Ela é humilde, a humildade nos faz ser submissos à vontade dele.
ainda que a gente não entenda. Ainda que a gente não entenda. Não entendo. A gente, para encerrar nossa conversa, nós vamos lá no versículo 39, que é os versículos seguintes, onde Nossa Senhora, depois que o anjo se afasta dela, vai visitar a sua prima Isabel. E aqui vem os trechos principais, né, dessa relação que há da Arca da Aliança com Nossa Senhora, né? Vai lá, Mari, dá uma lidinha para nós. Vocês façam a ponte aí com toda aquela história da arca que o Padre falou, padre né? falou antes, enquanto eu leio aqui. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Onde a arca tinha sido guardada 3 meses. Isabel estava no 6º mês, né? Então, Isso. até o nascimento. 3 meses que ela vai ficar. Entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. Zacarias trabalhava onde? No templo. No templo. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu no seu seio. Estremeceu, começou a dançar no seu seio como Davi, na presença da arca, né? E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Achei que não. E exclamou em alta voz: Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. Ela cantou em alta voz como Davi. Não vou cantar. Você pode. Continua. Donde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Como é que era o nome do cara que recebeu a arca lá? Abdanago, uma coisa assim, né? É a mesma frase que ele falou, né? Da onde vem a honra que eu recebo. Foi a pergunta que Davi fez. Como eu posso merecer receber o Senhor? Então tem que achar alguém que possa receber os... Davi era um homem que a Bíblia fala que tinha um coração segundo o coração de Deus. Tá. Como posso eu receber? Eu não sou digno, mas quem foi digno? A Virgem Maria. A Virgem Maria. E é a mesma fala de Isabel, né? De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor. Exatamente. Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu seio. Aí vem uma frase linda. Olha que coisa linda. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se hão de cumprir as coisas da parte do Senhor, coisas que da parte do Senhor te foram ditas. A Maria, celebrar a Assunção, como a gente começou a nossa conversa, é isso, né, Maria? É a gente celebrar propriamente o cumprimento dos projetos de Deus na nossa vida. Deus, ele não escreve projetos inacabados ou inacabáveis, né? Ele sempre realiza a obra dele e essa frase de Isabel, né, essa frase que ela fala à Virgem Maria, é justamente essa certeza, essa convicção, né, de alguém que sabe que Deus ele é realmente fiel, né, nas suas palavras. E Maria fala. O que ela fala? Continua? Então tá. E Maria disse: minha alma glorifica ao Senhor, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Alegria. Porque olhou para a sua pobre serva. Por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventuradas todas as gerações, porque realizou em mim maravilhas aquele que é poderoso e cujo nome é santo. Sua misericórdia se estende de geração em geração sobre os que o temem. Manifestou o poder do seu braço, desconcertou os corações dos soberbos, derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Saciou de bem os indigentes e despediu de mãos vazias os ricos. Acolheu a Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia, conforme prometera a nossos pais, em favor de Abraão e sua posteridade para sempre. Quanto tempo ela ficou? Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses. Depois voltou para casa. É muito bonito esse cântico de Nossa Senhora, a gente reza todos os dias na liturgia das horas, né? Deus, ele acolhe Israel, o seu povo, a sua família, Deus acolhe, lembrando da sua misericórdia conforme ele prometera. Eu sempre ligo a festa da Assunção da Virgem Maria ao cumprimento das promessas de Deus. Aquilo que ele promete a nós, ele realiza na nossa vida, Maria. Essa acho que é a confiança que deve existir no nosso coração.
por mais que a gente, como Nossa Senhora, talvez se sinta a pequena serva, a gente se sinta o pequeno servo, né, humilde, Sim. inútil, vamos dizer assim, até Descartável. descartável, né? Ele se utiliza da gente para poder realizar as suas promessas, né? Porque ele não olhou para a competência, ele não olhou para a grandiosidade, ele não olhou para a retórica, ele não olhou para a inteligência, sei lá. Ele olhou para a humildade da Virgem Maria, né? E é a humildade que é a chave para a gente conseguir acessar esse tabernáculo onde está o nosso Deus, onde o nosso Deus está colocado, né? Está posto, que é a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, né? Quando a humildade, as pessoas, né, no convívio social, né, uma pessoa que ela é fácil de você chegar nela, ela te dá abertura, a gente costuma dizer que ela é humilde. Uhum, E é isso. uhum, A humildade é a possibilidade que a pessoa dá para Deus chegar e fazer nela aquilo que ele deseja. uhum, E precisamos pedir pela humildade, né? Ela é algo que é concedido pelo Espírito Santo. Porque é ali, nessa humildade, nessa abertura, nessa possibilidade do outro chegar, de Deus chegar, que o nosso coração ele se abre e a gente faz aquilo que seja pela vontade de Deus. Às vezes a gente não sabe aonde isso vai levar. Não sabe qual vai ser o próximo passo. E eu falo em termos, somos um mês vocacional, né? Falando dos leigos da igreja. Quando a gente entra numa pastoral, quando a gente começa a servir na igreja, a gente não sabe direito o que vai ser. Mas a gente tem que ter essa abertura e essa humildade de Maria. Porque tá tudo bem eu não saber de tudo. E às vezes isso traz uma ansiedade. uhum. E aí, mas como que eu vou... O que eu tenho que fazer? O que vai ser? Vamos com calma. E vamos deixar as coisas irem acontecendo. Vamos recebendo a orientação e deixar que o Espírito de Deus, a comunidade, vai nos levando. E vamos colocando o nosso serviço. Às vezes só um sorriso. Uhum. Porque, pensando numa acolhida de liturgia, um sorriso, às vezes é tudo que a pessoa que está chegando na missa precisa. Uhum. Um sorriso verdadeiro. Porque quando Maria ela responde, ela está respondendo pensando. Ela não está respondendo no automático. E se nós apresentarmos um sorriso automático, não está saindo do nosso coração. Como quando nós dizemos um bom dia, a paz de Jesus. Se nós falamos isso automaticamente, nós estamos sendo hipócritas. Uhum. Mas deixar que aquele bom dia que eu falo ali na porta da igreja, para a pessoa que está do meu lado na missa, aquele sorriso que eu venho, se eu sou uma pessoa sorridente, enfim, né? Mas assim, que os nossos gestos, eles sejam feitos conscientes, buscando que a pessoa que está ali, ela desejar aquilo realmente, para que ela tenha aquilo. Eu estou desejando a paz, então estou desejando a paz de coração. Porque é ali que o Espírito Santo vê a minha abertura. Ali eu estou sendo humilde, deixando que o Espírito Santo reze em mim. E aquela paz que eu estou desejando vai chegar. E aquele bom dia que eu dei vai chegar. Porque nos nossos cumprimentos de vida pastoral, nós podemos muito facilmente, principalmente para quem está numa caminhada um pouco mais longa, quem está começando, às vezes aquele receio, aquele nervosismo, aquelas mãos geladas, tornam tudo mais pensado. Mas no decorrer do tempo, que nós vamos relaxando, nós já sabemos o que tem que fazer, nós vamos fazendo as coisas muito no automático. Ah, não, é só ir lá e ler a leitura. Eu sou da liturgia, eu fui escalada, então é só ir lá e ler. Não, chegar lá e ler. Ler eu sei.
E às vezes eu nem sei o que tô lendo. E às vezes eu nem sei o que estou lendo. Nem conheço a história, né? Então é esse zelo que Maria, assim, ela nos ensina nessa humildade, nesse sim pensado, nesse seguir sem o anjo ter que ficar reforçando aquela caminhada. Ai, mas ninguém me chama para mais nada, né? Uhum. Aí começam os murmúrios na vida pastoral. E Maria vem ensinar, fala assim, não, o anjo veio uma vez, só me convidou e pronto. Ah, o padre nem liga mais para mim, convidou para pastoral, Acabou. nunca mais falou Acabou. comigo. Gente, olha para Maria. O anjo veio uma vez e olha o tamanho da responsabilidade que ele deu para ela. E a gente vai delegando as coisas para os outros, né? O padre nunca mais veio. E quem que foi falar com o padre para animar ele? É isso, gente. Deus me chamou e tamo aí, acabou. É isso aí. É isso aí, né? Segue, seja adulto. Maria foi. Mas o anjo se foi, Maria ficou e não desistiu. E não desistiu. E o anjo não lhe garantiu que a vida ia ser linda, bela e formosa. Ela dentro de uma arca sendo servida. E não. Apesar de todas as preocupações que ela poderia ter com ela se preocupa com a sua prima Isabel. Com a sua prima Isabel. E assim, mas é aquela coisa de estar cheio, quando nós estamos cheios de Deus, o que a gente quer fazer? Uhum. A gente quer falar. A gente quer levar aquilo tudo. Né? Quando uma pessoa é convertida, é aquele entusiasmo. Que ela sabe o que encontrou. Que ela sabe o que encontrou. O que tem. Então ela quer anunciar, ela quer levar para os outros. E Maria fez isso, ela levou. E o que ela levou? Tem 2 ou 3 vezes. Eu estava contando, depois me perdi, mas foi 3 vezes que fala. Que é a alegria. Maria levou a alegria, porque quando ela chegou na casa de Isabel... É a boa nova, né? Ela se alegrou. João Batista estremeceu de alegria. Isso é a visita de Maria traz alegria. Eu não tenho hoje, na minha casa, eu não recebo a imagem de Nossa Senhora nas capelinhas, né? Acabei de me mudar, enfim, ainda não consegui. Mas a capelinha, ela tem um pouco disso, né? Aquela imagem de Nossa Senhora, uma piedade, né, da igreja, né? Daquela visita de Nossa Senhora para chegar na sua casa e trazer alegria. Como ela fez com Isabel, né? Isabel. Como ela fez com Isabel. É muito bonito. Celebrar essa festa da Assunção de Nossa Senhora é celebrar isso, né? Celebrar a alegria daqueles que servem a Deus, mesmo quando está tudo nebuloso, mas ainda assim servimos na alegria porque sabemos que Deus ele é fiel para cumprir a sua palavra. Eu quis fazer esse percurso, né? Porque algumas... me surgiu aqui agora, assim, eu vou falar. Gente, eu também não fazia ideia de tudo isso, tá? Que ia culminar, que a função de Nossa Senhora é o concretizar de todas as promessas, tá? Então, assim, o leigo comum também, uma catequista também não chega tão facilmente a esse fechar, a essa condução que o padre nos levou aqui, gente. Mas é porque muitas pessoas questionam, né, pra gente encerrar, assim, aonde está na Bíblia que Nossa Senhora é assunta? Não tá. E nós somos a família de Jesus. Nem tudo que acontece na sua família está relatado, mas você sabe. Sim. Porque é passado de geração em geração. Quem guardou isso aqui pra gente foi a nossa família. Foram os apóstolos, depois os seus sucessores, os nossos bispos, que foram guardando durante 2000 anos, porque sem a nossa igreja não teria Bíblia. A gente não teria nenhum irmão protestante, evangélico, para poder ler a Bíblia, porque nós foi quem fizemos isso aqui. Antes de existir a Bíblia, existia a Igreja Católica, né? Sim, a tradição oral. Gosto justamente de falar. Aqui estamos lendo Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos conta pra gente como que a igreja se organizou. E como que a igreja se organizou? Sem a Bíblia. Sem a Bíblia. Sim. É pela pregação dos apóstolos que viram. E essa pregação, ela é no mesmo caminho. Quer dizer, não ela é ortodoxa e não heterodoxa, né? Então, hoje, nós somos convidados também por Nossa Senhora a seguirmos esses caminhos que nem sempre estão escritos aqui, mas que desde sempre foi fé da igreja, que a Virgem Maria, completado o seu curso terreno, foi assunta aos céus. Essa experiência de Nossa Senhora, né, ela é diferente da morte, como a gente está acostumado, quer dizer, Nossa Senhora morreu ou não morreu, né? Não vamos entrar
nesse mérito aqui, mas o que ela experimentou foi aquilo que a tradição chama de dormição, né? Porque a morte está ligada à corrupção, à dor, né? A gente morre quando vai morrendo as coisas em nós. As células vão morrendo, enfim, a nossa capacidade de raciocínio, os nossos neurônios, tudo vai morrendo. Então é uma corrupção. Nossa Senhora não experimentou a corrupção. Ela dormiu e no céu, e aos céus foi elevada. E é por isso que João vê no alto dos céus a Arca da Aliança. E ele vê do lado da arca uma mulher com o céu aberto, porque ela é quem abre o céu a nós. E por isso celebrar a Assunção é celebrar a conclusão, né, dos planos de Deus. Que a gente possa celebrando essa solenidade da igreja, se agarrar a isso, né? Isso de maneira ampla, como foi na Nossa Senhora, quer dizer, a salvação da humanidade, mas isso concretamente na nossa vida, né? Deus, ele tem projetos, sonhos, planos para cada um de nós, e a gente precisa aprender a confiar que Deus, ele vai realizar na hora e no momento em que ele sabe muito bem qual que é, porque ele sabe, ele vê muito melhor do que nós. E eu imagino que pela humildade de Maria, ela também não tinha essa entendimento de que tudo estava se realizando Sim. nela. Ela apenas viu naquilo a maneira como ela podia servir a Deus. Uhum. E ela só fez. Uhum. E se a Bíblia, penso eu, que se a Bíblia falasse muito mais de Maria, talvez a humildade dela não fosse tão É a prova da visível a humildade nada. dela, né? A prova da humildade é isso. Ela fala assim, tipo, imagina o jeitinho dela assim, escreve, mas não precisa falar de mim não, tá? Mateus, não precisa, tá? Uhum. Lucas, relatou, mas só isso tá bom, já tá bom, já tá bom. É mais que o suficiente. Fala de Jesus, fala do filho, fala do meu filho. Sem dúvida. Porque para uma mãe também, né? Quem elogia o meu filho, assim, aquece o meu coração. É muito melhor receber um elogio do filho do que receber um elogio de qualquer outra pessoa. Da minha pessoa, do feito meu. Então, quando elogiam o feito do meu filho, enaltece muito mais a mim do que elogiando um feito meu. Sem dúvida. E isso é humildade de Maria. É lindo isso, é lindo. Muito bem, Mari. Que alegria nós podermos falar um pouquinho sobre a Assunção de Nossa Senhora. Nós que celebramos, né, nesse final de semana passado essa solenidade tão importante. Que bom que você está aqui conosco. Curta, comenta, compartilha. Semana que vem nós vamos estar de volta para falar mais um pouquinho com vocês, conversar um pouquinho, falarmos um pouquinho da nossa fé, do nosso... Ele não me conta o tema da semana que vem, gente. Eu contei cedo. Não, essa vez foi mais cedo. Vou passar depois a gente vê o que vai falar. Mas que bom ter a sua presença aqui, compartilha com seus amigos aí. Muito bom estar com vocês e poder contar com vocês para partilhar um pouquinho aqui e conosco a palavra de Deus. Deus abençoe muito, que essa palavra ecoe também no seu coração. Não é isso, Maria? Que vocês, espero que tenham gostado, que tenha sido leve, profundo, né, em termos de conhecimento. Faça essas amarrações todas aí, que eu também vou fazer as minhas, né? É importante a gente rever. E quando nós ouvimos apenas, né, eu li o texto bíblico, e quando nós ouvimos, é importante sim ouvir. Mas quando você lê, você está envolvendo muito mais sentimentos, muito mais ações suas, ações humanas mesmo. Isso facilita muito, fortalece muito o ensinamento e a mensagem de Deus para dentro de você. Então a palavra de Deus, ela vai ecoar em você muito mais profundamente, depois de você ter ouvido, você pegar o texto e ler de novo. Porque é ali que o eco vai acontecer. Deixe ecoar. Deus abençoe, gente. Até semana que vem. Curta aí, comenta, compartilha e envia o pessoal. Deus abençoe. Um abraço. Tchau.